Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Juan Carlos. Hoje vamos a falar de um dos conceitos mais importantes da análise matemática. Estou-me a referir ao conceito de derivada. Hoje eu vou apresentar a definição de derivada e, no final, também vou mostrar um exemplo de cálculo de derivada pela definição. Bom, mas comecemos pelo símbolo. O símbolo é este que está aqui, que estamos a observar aqui, F' de A. Portanto, a maneira de representar a derivada, o mais usual, é com este tracinho em cima e é normalmente referido como F' de A, ou derivada da função no ponto A. Algo que também é preciso dizer é que, para que este limite tenha sentido, uma coisa que obrigatoriamente tem que acontecer e é que A deve estar no domínio da função. A, isto é, por outras palavras, a função deve estar definida em A, no ponto em que está a ser calculada a derivada. Se não estiver definida, pues simplesmente não existe a derivada nesse ponto. Na realidade, a derivada pode não existir. Muito bem. Esta é a definição, é um limite, é um dos conceitos mais importantes da análise matemática, porque encontra muitíssimas interpretações e de muitíssimas aplicações. Algo que é necessário dizer imediatamente é que esta definição de derivada, por vezes, é apresentada de uma outra maneira. Há uma outra forma de definir a derivada. Quando digo outra forma, não é algo substancialmente diferente. É apenas um formalismo. É algo que formalmente é diferente, mas que é equivalente. E já vou explicar por que é equivalente. Então, uma outra maneira de definir a derivada no ponto A é desta forma. Por que estas definições são equivalentes? Apenas para que fique aqui esta referência, quem quiser compreender mais profundamente, o porquê é que as variáveis, a variável h e a variável x, estão ligadas, em boa verdade, h é igual a x menos a. Isto explica o porquê da equivalência destes limites. E os meus alunos frequentemente me perguntam: "Ô professor, mas afinal, qual é que eu utilizo? Posso utilizar sempre um?" Claro, obviamente, posso utilizar sempre ou o primeiro ou o segundo. Só que às vezes, em situações práticas, em função daquilo que queremos fazer, eh, pois pode ser mais fácil um ou outro. Por isso, o meu conselho é que conheçam os dois e que, com a prática, cheguem a um nível que se sintam à vontade com utilizar ou um ou outro, consoante for mais fácil. Muito bem, então, vamos passar a um exemplo. O exemplo é o seguinte: vamos a considerar a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x e vamos a calcular a derivada deste ponto, a derivada desta função no ponto 2, em a igual a 2. Se alguém quiser fazer isto utilizando a regra da derivação, obviamente pode fazer, é muito mais fácil, mais prático. A definição, em boa verdade, é algo teórico e que só devemos utilizar quando não há outro recurso. Em funções mais simples, funções elementares, pois a regra da derivação, aproveito a oportunidade para dizer que no canal há materiais práticos sobre o cálculo da derivada utilizando as regras da derivação. Muito bem, então, vamos ver como é que se pode fazer esta derivada pela definição. Então, a definição, o que diz, eu estou a utilizar a primeira das definições, é o limite quando x tende para 2 de f de x menos f de 2 a dividir por x menos 2. Para calcular este limite, temos que ter em conta, bom, obviamente, f de x, está aqui, a definição de f de x, a expressão que define f de x, está aqui, e vamos ter que colocá-la ali. Com relação a f de 2, podemos observar, substituindo na função f por 2, podemos observar que, bom, que isto vai ser 4 menos 4, que é igual a 0. Portanto, o valor da função em 2, ou a imagem do ponto 2, é 0. Por isso, obviamente, vamos ter que substituir aqui por 0.
Então, vamos fazer isso. Vamos a ter que achar o seguinte limite. O limite quando x tende para 2 de x ao quadrado menos 2x a dividir por x menos 2. Podemos observar com facilidade que temos uma indeterminação. Temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aqui eu vou aproveitar para dizer duas coisas. A primeira é que, obviamente, se um aluno não se sente à vontade com o cálculo de limites, pois então não tem sentido tentar achar derivadas pela definição, porque as derivadas pela definição são limites. Por isso, fica aqui o meu conselho. Primeiro estudem os limites e depois tentem calcular derivadas pela definição. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda é que estamos a observar aqui uma determinação do tipo 0 sobre 0. Isso vai acontecer sempre com todas as derivadas pela definição. Portanto, derivadas pela definição, vamos parar sempre a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. A maneira de levantar essa indeterminação depende do limite que estamos a calcular. Isso é algo que é treinado ou no ensino secundário ou no ensino superior, quando são estudados os limites. Portanto, aqui revejam a matéria dos limites e depois tentem calcular as derivadas pela definição. Bom, este limite é dos mais simples. Para calcular este limite, o que temos que fazer é, no numerador, reparem que podemos colocar o x em evidência, e isto dá para simplificar a expressão. Aquele x menos 2, em boa verdade, esse factor x menos 2 era o que estava a provocar a indeterminação, tanto no numerador como no denominador, dá zero. E, portanto, podemos simplificar e, na realidade, o limite que temos que calcular é o limite de x quando x tende para 2. Bom, esse limite, obviamente, é 2. Ou seja, o valor desta derivada no ponto 2 é 2. Esse número, o 2, tem uma interpretação matemática, que eu não vou estender nesse ponto, mas esse 2 é uma taxa de crescimento. Indica como é que a função cresce quando estamos perto do ponto 2. É por isso que é tão importante. Neste caso, a função vai ser uma função crescente, aumenta, e a taxa de crescimento quando estamos perto do ponto 2 é 2. E é por isso que as derivadas são tão importantes, porque as taxas de crescimento explicam as mais diversas situações, desde a física, que depois encontra aplicações na engenharia, ou então até na própria economia, nos modelos que descrevem alguns fenômenos de índole biológica, das mais diversos domínios da ciência e do conhecimento, as derivadas encontram aplicações. E por isso que é tão importante, e é por isso que na maioria dos cursos de matemática que tem alguma componente matemática, as derivadas são sempre estudadas. Bom, eu sou o professor Juan Carlos e este é o meu canal. Espero que este material tenha sido útil. Por favor, deixem o seu comentário para eu saber se acharam útil ou como é que eu posso melhorar os conteúdos do meu canal. Muito obrigado a todos e espero por vocês nos próximos vídeos.